E hoje nós vamos dar continuação à história, tá? De mulheres que inspiram. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a querida Janaína Basto, com o tema Você Nasceu para Vencer. Vamos lá? Este é um capítulo da vida de mais uma moça comum, nascida no subúrbio de São Paulo, cujas expectativas de sucesso eram relativamente baixas. Filha de 2 maranhenses que foram tentar a vida numa grande capital, fugindo da miséria do sertão. Ali, estudando em escola pública, minhas chances eram como a dos meus pais. Gravidez precoce e um trampo numa empresa bacana. Isso se eu tivesse a sorte de não cair na marginalidade. Difícil, né? Então, minha vida deu um giro de 180 graus. Aos 15 anos, quando meu pai foi transferido de cidade e viemos morar em Salvador, no estado da Bahia. Fui parar numa escola de uma região nobre, com a qual brinco dizendo que era o retrato da aristocracia falida. Aristocracia falida de Salvador. Um monte de filhinhos de papais metido a bestas, que fazia questão de mostrar diariamente que eu era feia, pobre, que meu lugar não era ali. A dificuldade de me adaptar à escola particular foi gigantesca. No meu primeiro bimestre, tive 95 como a maior nota, mas, como nunca fui muito comum, nessa época descobri a filosofia. Lia muito, submersa no meu mundo e, com imensa dedicação, ajuda de boas amizades que fiz e de alguns professores, me superei. Nessa época tive o meu primeiro amor e a minha primeira decepção amorosa. E maior, né? Decepção amorosa. De uma aposta com ele, nasceu meu primeiro ofício, o artesanato. Sou geminiana, movida à criatividade, inquieta, fui autodidata nessa área. Esse ex-namorado duvidou que eu conseguisse fazer, e isso foi o suficiente para mim. Essa arte se tornou uma profissão e me sustentou por 10 anos. Eu gosto disso. Quando a pessoa duvida do outro, o outro vai lá dar um tapa de luva na cara da pessoa. Eu gosto disso. Quando a dúvida é positiva, viu? Você vai lá e mostra que você é capaz. Mas quando a dúvida for negativa, não. Deixa ele lá, ó, com a dúvida dele, acabou. É assim que funciona. Essa arte se tornou uma profissão e me sustentou por 10 anos. Entrei na faculdade particular de Direito e era conhecida como muambeira. Até que no segundo semestre da graduação, meu pai ficou desempregado. Meu mundo caiu. Eu tinha 2 caminhos: desistir ou dar um jeito. Como todos nós, quando estamos passando por dificuldades, né? Tudo tem uma saída. Basta a gente escolher qual quer seguir. A saída foi ir fundo e fazer minha sorte. Foi minha primeira experiência no empreendedorismo. Era a Morena Flor Bijus. Cheguei a ter 12 meninas que vendiam bijuterias para mim. Sem essa experiência, certamente, eu não teria uma oratória tão boa e nem a mesma aptidão para negociar que tenho. Tem pessoas que conseguem transformar as dificuldades, né, em saída, em alegria, em algo, em evolução. Tem pessoas que têm essa maestria. Eu trabalhava loucamente para dar conta,
o que rendeu sequelas indesejadas pelo excesso, ler, DORT, hérnia de disco e outras coisas. Terminei o último ano da faculdade com os dois braços imobilizados e não consegui escrever meu nome completo ou pentear meu cabelo sozinha. Fiz prova oral por um semestre inteiro e ditei minha monografia para que minha família me ajudasse a escrever. Contudo, não havia espaço na minha vida para pensar em desistir. Eu tinha que provar para mim mesma e para o mundo que eu podia. Sim, está ali. Com vontade e determinação, eu conseguiria meu lugar ao sol. Passei a desenhar as bijuterias e pagava pessoas para montar para mim. Minha formatura foi uma superação imensa. Aquela festa foi um dos maiores desabafos da minha vida. Tá vendo aí você? Às vezes a gente tá ali, ó, tentando crescer, aí vem dificuldades, ela teve ficou sem poder fazer a própria prova, pediu ajuda. Mesmo assim, ela persistiu. O que move você? São perguntas que eu gosto de me fazer. O que me move? Por que eu estou parada se eu posso fazer algo para melhorar a minha situação? Né? Então, essa menina linda aí, ó, é de grande exemplo para nós. Vamos lá. Julguei que uma fase mais tranquila se iniciaria, pois eu era estudiosa, talentosa e tinha força de vontade. Logo, tinha todas as ferramentas para ter sucesso, certo? Descobri em pouco tempo que advogar não é sobre ser boa advogada. Montei um escritório com alguns conhecidos e essa primeira sociedade, por imaturidade, não deu certo. Vieram mais 3, que também não deram certo. E ela tentando. Ai, ai. Eu queria advogar para empresas, mas como? Eu vinha de uma realidade pobre, não estava no círculo social propício para aquilo. Às vezes a gente passa por tanta coisa, né? Achando que a gente não é capaz. Nós somos capazes. Nós somos capazes. Até que quebrei. Fechei o escritório e vendi tudo que tinha dentro. Passei 1 ano advogando dentro de casa, trabalhando em outros escritórios como associada e fazendo dupla jornada. Naquela época, me casei com o amor da minha vida, devendo 30 mil reais ao banco, sem direito à festa. Ô, Senhor! Tinha que ser, né? Tinha que ser. Tinha que ser diferente daquela vez. Então, desenvolvi uma estratégia de resultados diferentes. Olha aí. Passei a pensar nos problemas que faziam as empresas terem processos para preveni-las. Assim, fechei meu primeiro contrato com um supermercado pequeno e me especializei nesse nicho. Olha aí, né? Ter ideias e tirar do papel. Não ter vergonha de recomeçar. Né? Também estava feliz, né? Casada, devendo 30 mil reais ao banco. Tinha que correr atrás mesmo. Reguei-me devagar e fui para um escritório compartilhado que era o que dava. O resultado foi vindo. Uma empresa começou a me indicar para outras e fui construindo a reputação que tenho hoje. Todavia, isso tudo deixa marcas profundas. Quando minha situação já estava mais equilibrada e a dívida paga, entrei numa depressão profunda e desenvolvi obesidade, o que paralisou o que eu mais gostava de fazer na vida, advogar. Pense aí, gente. A vida é assim, de altos e baixos. Quando você pensa que você conseguiu, aí vem aquela ladeira íngreme assim, ó, que você se sentar, você desce arrastando. É assim.
Mas o importante é que estava viva, né? Enquanto está viva, tem solução para tudo. Me perdi aqui, mas vou me achar. Aqui. Quando minha situação já estava mais equilibrada e a dívida paga, entrei numa depressão profunda e desenvolvi obesidade, o que paralisou o que eu mais gostava de fazer na vida, advogar. Minha responsabilidade era imensa, não podia deixar o barco afundar. Percebi que não estava em condições de trabalhar como antes e contratei uma colega para cumprir o que eu não conseguia. Fui capaz de esconder o problema e aparentar certa normalidade para não perder o que tinha construído até ali. Se ela mostrasse medo, né, insegurança, né, poderia dar tudo errado, não é verdade? Eu queria ser mãe, mas obesa, como eu estava, era perigoso. Tratei-me, perdi 40 quilos e finalmente realizei esse sonho. Como nada é inteiramente ruim, fazer terapia, olha uma saída aí, me fez dizer em voz alta o que eu queria de verdade para a minha vida. Ensinar e atuar no direito como eu enxergo. E ter muito sucesso, ajudando empresários e advogados, mas não do jeito tradicional. Entrar fundo em mim mesma me fez aceitar o que eu sou e parar de tentar me enquadrar no padrão que não era meu. Precisamos entender isso. Se você é desse estilo, seja você. Não queira viver o mundinho do outro. O outro está acostumado com o mundinho dele. Você vai lá tentar começar. Fica difícil. Se o outro tiver de te aceitar, que ele aceite você sendo você. Isso é importante. Passei a entender que, para chegar onde queria, teria que ser diferente. Dediquei-me a estudar marketing, técnicas de vendas e, especialmente, busquei entender o negócio dos meus clientes e dos que eu queria atingir. Se eu não estava no lugar certo, precisava me destacar dos outros de outra forma. Fiz o que o mundo dizia não ser para mim. Tornei-me professora, palestrante, proprietária do Janaína Bastos, advocacia, e vi meus métodos trazerem resultado. Encontrei uma fresta de luz que eu venho tentando transformar em janela. Agora, com leveza, vejo resultados aparecerem. E eu não cheguei lá, não estou nem perto. A jornada continua com um sonho sendo substituído por outro que consigo concluir. Olho para os lados e vejo tantas Janaínas desperdiçadas por falta de um tentar mais uma vez. Olha aí, por medo do que os outros dirão. Então, pense em mim agora e diga: se ela fez, por que eu não? Esse é um incentivo que eu quero que todos nós tenhamos. Eu passei muitos anos com medo na minha vida, de viver a minha vida, de ser quem eu sou, por causa da opinião do outro. Hoje eu entendo que quem eu sou única, não importa. O outro sempre vai pensar mal, sempre vai pensar bem, não vai deixar de ter suas opiniões a meu respeito. E eu vou deixar de viver por causa disso? Não. Se Janaína conseguiu, por que nós não? É uma pergunta reflexiva, viu? Fica aí para vocês, deixa aí no comentário, tá? Se você gostou dessa história maravilhosa, dessa queridíssima. E vamos para frente. Deixa eu falar um pouco da biografia dela. Janaína Basto, advogada trabalhista, especialista em consultoria preventiva para supermercados, professora de Direito da ESA Bahia,
criadora de métodos consultores trabalhistas de elite, coordenadora jurídica da Câmara da Mulher, empresária de Lauro de Freitas. Pense aí. A vida dela toda foi superação, foi superar aquela crença limitante que porque eu sou pobre eu não posso nada. Gente, aqui é uma história linda, se você analisar é muito bonita essa história, porque ela mostrou que a classe social, quando a gente quer, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Ela se esforçou, não teve vergonha de vender bijuterias, bijus em faculdade. Ela criou as próprias peças dela para poder vender, provavelmente para manter a faculdade, manter a alimentação de casa, pagar algumas contas enquanto ela fazia a faculdade. E isso tudo valeu a pena. Às vezes, ela mesma disse que ela teve problemas, né? Parou, teve LER e outras doenças aí, mas ela parou por isso? Não. Ela engordou, ficou obesa. Se fosse outra, poderia dizer: não, não vou continuar, vou ficar em casa, deixa lá, eu vou morrer porque eu não tenho mais chance na vida, tudo que eu faço dá errado, tudo que eu faço dá errado. Mas não, ela persistiu. E hoje é uma mulher lindíssima. Pela foto, não sei se dá para vocês verem. Ó, ela está magra, muito linda, tá certo? E superou os obstáculos da vida dela, tá certo? Ela decidiu emagrecer, mas quem tem um corpo forte, quer continuar com o seu corpo forte, se não causa nenhum perigo para a saúde, tudo bem, a gente não vai criticar uma pessoa porque é mais cheinha, mais gordinha. Ela gosta de ser assim, nós temos que respeitar. Mas se ela quer emagrecer, ótimo, né? Vamos incentivá-la. Porque isso tudo, ó, tá aqui, gente. Pensamento positivo. Se conhecer, saber quem você é. E Janaína sabia quem ela era e é, né? Por isso ela lutou. Teve tropeços, teve muitas dificuldades, assim como todo mundo, mas ela não desistiu. Amei a história dessa linda, né? E que sirva de lição para nós também. O que é que nos faz, que nos motiva? O que é que motiva você? O que é que você quer fazer? O que é o sonho que você quer ter? É isso aí. Eu sempre tive medo, vergonha. Olha, desde 2015, não, mais antes. Eu acho que desde 2000 eu queria fazer vídeo para o YouTube. Nunca tive coragem, com medo dos comentários de outro. Ah, ninguém vai me seguir. Aí eu vou ficar ali falando feito uma boba, que nada, de servir de palhaça para os outros. Olha a minha mentalidade pequena. Aí de um tempo para cá eu comecei a raciocinar, crescer, amadurecer esse assunto. Tem uma semana que eu me inscrevi no YouTube, né? Espero que vocês estejam comigo nessa jornada maravilhosa, que continue comigo nessa jornada, né? Porque é um autoconhecimento. Eu estou aqui para me conhecer e vocês também. Então a gente precisa sempre estar lembrando disso, tá certo? Um beijo a todos e vamos para o próximo vídeo. Tchau, tchau!